Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal 51 Geek. E hoje a gente vai falar sobre o filme de ficção científica que mudou toda a história do cinema. Então, vamos lá, Renatinha, toca a vinheta. Então é isso, hoje a gente vai falar de uma galáxia muito distante, que você já sabe que eu estou falando de Guerra nas Estrelas. A 51 é Star Wars. Hoje em dia todo mundo chama de Star Wars, mas quando foi lançado aqui no Brasil, o nome era Guerra nas Estrelas, tá? E aí o episódio 4, para mim sempre foi o primeiro episódio, que foi o primeiro que eu assisti na verdade. E o contexto para você entender, em 1977, quando foi lançado este filme, foi, na verdade, um grande burburinho. Tivemos em TVs abertas, né? Tivemos no Globo Repórter, da Globo, que era a emissora, né? Hoje em dia não é mais. A Globo é um lixo! Mas na época era a emissora, dominante no Brasil. Tivemos matéria no Globo Repórter, tivemos matéria até no Fantástico, né? Sobre todos os recursos, né, de tecnologia que na época, claro, se você for assistir o filme agora, você vai ver que, claro, ele é um pouco datado, mas mesmo assim você sente, né, a tecnologia, claro, tem alguma mudança, a mudança de um quadro ao outro, né, às vezes é meio estranho, né, mas às vezes em editores de vídeo que usamos hoje em dia, é bem melhor, né? A mudança de um quadro ao outro e tal. Mas era o que tinha para a época. E, na verdade, a maioria dos efeitos especiais de Star Wars, né, de Guerra nas Estrelas, são efeitos práticos, né? Todas aquelas naves que você vê, os Destroyers, as X-Wing, cara, naves em, né, Millennium Falcon e tal, na verdade eram todas miniaturas, cara. Todas presas com fio, um pano escuro. Cara, foi revolucionário para a época, né? Antes a gente tinha o quê de ficção científica mais famosa, né? Que era o Jornada nas Estrelas, né? Star Trek, né? O Capitão Kirk, o Spock e tal. E era uma produção, era um seriado, na verdade, mas era uma produção que você via que era bem barata para a época, né? Você via eles nos planetas lá, papel machê, a pedra era feita de papel machê, era uma zorra. E aí, Guerra nas Estrelas veio, na verdade, para revolucionar tudo isso, né? Em termos de efeitos especiais, a história é uma história basicamente simples, né? Um roteiro basicamente simples, mas é muito bem escrito, muito bem amarrado, e o que mais chama atenção no roteiro em si é toda essa história do arco do herói, né? Além do arco do herói, você tem o arco de redenção de pessoas que não são tão boas, né? Nosso próprio Han Solo, né? O Han Solo é um contrabandista, é um mala sem alça, né? E acaba se tornando um herói durante toda a trilogia de Guerra nas Estrelas. Aí temos a ascensão do Luke Skywalker, né? Que é um Jedi, né? Não é um Jedi ainda, claro, né? Mas ele sente a força, ele tem a força. Temos também a nossa querida, né, e gloriosa Princesa Leia, né, que já era fodona, hein? Fodona, ela pegava numa arma laser lá e uma pistola e dava tiro mesmo, não tava nem aí, era princesa, mas não era cheia de nhenhenhé, ela ia para cima mesmo, era muito boa. E a gente teve toda essa história, porque o legal de Star Wars, além de contar essa história de ficção científica, né? A jornada do herói, a gente tem outros elementos, né? Que é o elemento da amizade, né? Amizade que acontece entre ela, Luke e Han Solo, né? Entre os três. E claro, não podemos esquecer o Chewbacca e, claro, também não o alívio cômico que era de toda essa série, né? De todos os três filmes, que eram os robôs, né? O Android, o C-3PO e o R2-D2, que era o robozinho pequenininho. E como era tudo efeito prático, né, o R2-D2 era um ator, era um anão, né, que ele ficava dentro daquela lata de lixo, né, ele que controlava o R2-D2. E o C-3PO também era um ser humano, né, com aquela roupa e tal, parecendo um androide muito bem feito
para a época, né? Para a época, estamos falando de 1977. Pô, eu tinha 6 anos na época. E não pude ver no cinema na época, claro, né? Quando foi lançado no Brasil, porque eu tinha 6 anos, não podia entrar no cinema. E sempre chegava um pouco atrasado, né? Em relação aos Estados Unidos, o que era lançado lá, demorava um pouco. Até que não demorou muito para vir o Guerra nas Estrelas, até que não demorou muito para chegar ao Brasil, né? Mas eu acabei assistindo depois, né? Na verdade, em TV aberta. Eu assisti no cinema, foi O Império Contra-Ataca, que é o segundo filme, né? Que é o episódio 5, né? Minha episódio 2, foda-se. Ah, então, tinha toda essa aura, né? A jornada do herói, esse grupo de pessoas tão diferentes, né? Um Jedi, né? Um aprendiz de Jedi, vamos dizer assim, né? Um garoto criado no interior, uma princesa e um contrabandista. Então, você tinha essa tríade que encaixou muito bem, né? Personagens fascinantes, história simples, né? Mas muito legal. Cara, e assim, trilha sonora. Trilha sonora épica de John Williams, que todas as pessoas que ouvem a trilha sonora de Guerra nas Estrelas já sabem de onde é. Já sabem de que filme pertence, né? Então, a música de John Williams se tornou o sinônimo da saga, né? Como eu falei, né? Você ouve a música, automaticamente você é levado até Guerra nas Estrelas. Aí temos a apresentação do maior vilão em termos de ficção científica, para mim, né? Para mim, o maior vilão quadrinho, urbano, né? Coringa, mas o maior vilão galáctico, né? O maior vilão de ficção científica, que é o Darth Vader. Porque ele é mau, ele é sombrio, ele é um Jedi também, só que ele é o Anakin, você já sabe, né? Que ele foi pro lado negro da força. E ele é um cara sem escrúpulos, ele não tá nem aí. Ele leva todo mundo e arrasta para cima e acabou, né? Mas a história em si, você que deve ser fã de Star Wars, já conhece, né? De cabo a rabo, né? Então você já conhece. Eu tô aqui para falar do que foi o filme para a cultura pop em si, né? Ela mudou tudo. Depois de Star Wars, depois de Guerra nas Estrelas do primeiro filme, imagine o trabalho que toda Hollywood teve para os outros filmes. E não digo Star Wars, mas outros filmes de outros gêneros. Porque elevou, né, a régua, em termos de efeitos especiais, elevou muito a régua na época, né? E mesmo se você assistir hoje, você vê que é um filme muito bem feito, né? Em termos de efeito prático e tal, é maravilhoso o filme. Eu reassisti o filme, alguma coisa... A gente acaba sempre lembrando, alguma coisa a gente acaba esquecendo, mas eu acabei reassistindo e faz muito bem. Faz muito bem. É muito gostoso você reassistir. Não consegui a versão original, né? Eu consegui assistir a versão já remasterizada e tal, que daí é colocado um pouco mais de CGI para melhorar algumas coisas. Não sei se melhorou tanto assim, né? Dá uma certa diferença? Dá, né? Mas a qualidade da imagem ficou melhor. Algumas coisas foram colocadas, como eu falei, em CGI, né? Se tirou ali o efeito prático. Não sei, talvez eu seja muito saudosista, eu prefira o antigo, né? Mas na verdade, assim, Guerra nas Estrelas é muito mais que um filme. Ele se tornou um fenômeno cultural, né? Que transcendeu anos, né? Décadas, na verdade, né? Temos fãs de Star Wars até hoje, né? Hoje nesse chama de Star Wars, né? Mas vamos continuar assim, então. Tem até hoje, e fãs de todas as idades, né? Mas, infelizmente, a franquia hoje em dia está sendo banalizada pela Disney. Arrasei, amiga. É a nova Old do espaço. Né? Nós, como fãs, quando recebemos a notícia que a Disney tinha comprado a Lucasfilmes,
nós ficamos em êxtase, na verdade. Porque pensamos, cara, a Disney comprou a Lucasfilm. Imagine os filmes que virão da franquia Star Wars. Não é de engano. Só veio porcaria. Só veio jeba, né? Para mim, a única coisa que se salva ainda é muito pouca coisa, tá? Algumas coisas começam bem, né? Exemplo, Mandaloriano começa bem, depois vai de mal a pior. Cara, é triste, sabe? É triste você ver uma franquia estar passando pelo que está passando. Então, Que tristeza. para mim, né? Os 3 primeiros filmes, a primeira trilogia original, né? Para mim é a mais importante de todas as franquias. Do restante da franquia de Star Wars, dentro do universo, né? Para mim são os 3 filmes mais importantes, né? Imagine para mim, aí, quando eu assisti o primeiro filme, eu já estava aí com uns 10 anos, 11 anos mais ou menos, né? Nessa base. Então eu basicamente assisti o primeiro filme e já o segundo. Porque o segundo, quando saiu, aí eu consegui assistir no cinema, né? O Império Contra-Ataca. E aí eu fiquei maravilhado. Cara, aquilo na tela grande, né? Você não faz noção do que é, né? Para a época que eu digo, que eu me refiro, para a época, né? Se hoje em dia você fica maravilhado quando vai ao cinema e vê obras tipo a primeira fase da Marvel, esse tipo de coisa, Oppenheimer, né? Imagine você assistir Star Wars no cinema naquela época, que quase não existia CGI. CGI eu acho que bem, muito pouco, né? Os computadores estavam engatinhando para poder processar as coisas, né? A internet não existia. Então imagine como foi, né? Na época, eu imagino até para quem foi assistir um outro filme qualquer em 1977 e assistiu o trailer de Guerra nas Estrelas no cinema. Só o trailer. Porque na época a gente não tinha mídia social para estar espalhando, olha, vai ter um filme assim e tal. O trailer, né, que a gente vê hoje em dia no PC ou até no seu celular. Imagine para a época, né? Você, sem aviso nenhum, tá lá na sala de cinema, esperando o seu filme começar, e passa o trailer de Guerra nas Estrelas, e você vê aquele mundo maravilhoso. Cara, eu imagino, eu não passei por isso, né? Porque eu vi só a matéria do Globo Repórter e a matéria do Fantástico, né? E os meus olhos encheram. Agora imagina a sensação da pessoa em 1977, sentada no cinema para assistir um filme qualquer e passa o trailer de Guerra nas Estrelas. Cara, eu imagino. E foi uma franquia que mudou, tá? Mudou tudo o que você pensa na época sobre efeitos especiais, sobre história, porque mistura várias coisas, várias mitologias. Você tem ali religião, você tem um faroeste, você tem uma história de redenção, Han Solo e o próprio Darth Vader. Você tem a jornada do herói. Cara, é maravilhoso. Maravilhoso, 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 sabe? Eu sou um grande fã de Star Wars, né? Não tanto quanto outros youtubers, que tem youtubers que conhecem Star Wars muito mais do que eu, óbvio, né? Lembram de datas, nomes e tal, eu acabo esquecendo, né? Mas continuo sendo fã da franquia, né? Mas imagino para pessoas tipo o nosso amigo o André, né? Do Cruzada Geek, que é um fã assim fervoroso, né? Tem tudo, tem livros, tem action figures. Imagino a sensação dele quando criança, quando assistiu os filmes de Guerra nas Estrelas, né? E até eu sei, porque tem uma entrevista com o André aqui no canal. É só você ir lá e procurar, tá? André Cruzada Geek, aqui no canal, você vai saber do que eu estou falando. E aí hoje em dia a gente está se decepcionando sobre o que é Guerra nas Estrelas.
Após foi Bolsonaro, a bolseta, a do Donald Trump, eu finjo que eu não sou patricinha, meu pai é rico. Bem, temos esperança? Temos. A partir do momento que Kathleen Kennedy deixa o comando da Lucasfilmes. Coloca uma mulher lésbica. Porque, cara, ela destruiu a franquia. Ela conseguiu destruir a franquia, sabe? Vamos botar sangue novo, vamos rejuvenescer a franquia. Cara, só fez porcaria. Só fez porcaria. Mas cinquentão, que tem que pensar na diversidade. Cara, para que um mundo mais diverso que Star Wars, Guerra nas Estrelas? Em qualquer bar, em qualquer planeta de Star Wars que você entre, olha a diversidade de seres que existem. Né? Não tem diversidade? Tem. Bem, o vídeo vai ficando por aqui, espero que você tenha gostado. Isso foi um pedido de um grande amigo meu, para mim contar um pouco sobre Guerra nas Estrelas, o primeiro filme, né? Uma Nova Esperança, né? Depois foi batizado como Uma Nova Esperança, mas no começo era só Guerra nas Estrelas. Então, eu espero que você tenha gostado. A gente tem vídeo aqui sempre nas segundas lives, né? Segundas e terça-feira. E vídeos novos sempre nas quartas e sextas-feiras. Tá bom? Espero que você tenha gostado. Tô indo embora. Tchau. Fui. Potamista.